Vamos abrir um novo arquivo e vamos ver como criar um modelo do nosso edifício. Mediante os objetos paramétricos disponíveis, por exemplo, invólucros, lajes, escadas, portas, podemos desenhar à vontade. Quer em planta, quer em 3D. Podemos também começar de um desenho DWG DXF para usarmos como referência e gerar automaticamente o modelo a partir dele. Ou podemos criar grades de referências usando a Magnetic Grid, que irá ajudar-nos a realizar a planta do nosso edifício. Por exemplo, aqui vamos desenhar uma área central na sala de estar, uma área lateral para os quartos e, enfim, outra área para as escadas. Vamos então desenhar os muros. Mediante o Snap, podemos usar as referências da Magnetic Grid para desenharmos cada muro. Ou podemos gerá-los automaticamente com uma varinha mágica. Podemos então alterar os invólucros insertados. Podemos esticá-los, por exemplo, este central. Ou podemos desenhar novos muros, dos quais iremos definir a estratigrafia e a espessura. Durante a modelagem, podemos aproveitar algumas funções rápidas a partir do teclado para estabelecermos pontos de uma certa distância de outros pontos. Também podemos definir o alinhamento dos invólucros. Agora, vamos inserir outras divisórias, adaptando-as de forma livre. E também podemos apagar as partes em excesso. Vejamos agora o resultado do que criamos em 3D. Podemos trabalhar tanto em 2D como em 3D, dependendo de como nos convém. Vamos rearranjar as janelas e vamos inserir outra entidade a partir do Vertical Envelope. Neste caso, por exemplo, vamos inserir um vão diretamente na vista 3D. Inseramos o vão na divisória e podemos alterar de forma simples as respectivas geometria e posição, ou também podemos adicionar as características. Neste caso, por exemplo, vamos alterar a geometria do vão. Depois, vamos inserir um alisar de madeira. Continuemos então inserindo as portas, desta vez diretamente em planta. Vamos selecionar a entidade porta e escolher o modelo a partir da livraria. A livraria do nosso programa fornece muitos modelos e muitos outros estão disponíveis na livraria online. Todavia, da livraria iremos falar de forma mais detalhada depois. Vamos então escolher o modelo da nossa porta, por exemplo, uma porta clássica, e vamos inserir o lado, a direção de abertura, mediante as teclas F7 e F8.
Enfim, vamos inserir outros tipos de portas. Por exemplo, um modelo de 2 folhas para a cozinha e para a sala de estar. Enfim, vamos inserir uma porta de entrada. Voltemos então ao 3D para vermos o resultado. Talvez para adicionarmos detalhes às portas ou para verificarmos a direção de abertura. Até agora desenhamos muros e portas. Vamos agora desenhar a laje. Iremos fazê-lo em planta usando o objeto invólucro horizontal. Selecionada a entidade, vamos escolher a respectiva estratigrafia a partir da livraria. Poderíamos ter feito o mesmo com o invólucro vertical. Vamos agora definir o perímetro da nossa laje, usando pontos de referências e alinhamentos proporcionados às entidades já existentes no nosso modelo. Vamos usar os snaps para desenharmos de forma precisa. Ultimemos assim a inserção da laje e voltemos ao 3D para vermos o resultado. Agora vamos ver como desenhar uma escada. Para as escadas e os telhados, elementos arquitetônicos complexos, temos um editor dedicado para criarmos o respectivo modelo. Portanto, no editor, vamos modelar a escada usando os elementos que as constituem. Por exemplo, rampas de vários tipos, patamares. Vamos inserir uma primeira rampa e depois outra rampa. O programa vai colocá-las a partir da cota mais baixa até a cota mais alta do nível em que estamos a trabalhar. Assim que inserirmos o patamar que conecta as duas rampas e alterarmos a respectiva geometria para ligarmos as duas rampas, iremos ver como, no conectar as duas rampas, o programa recalcula e redesenha a escada de forma correta. Agora vamos inserir outro patamar, talvez copiando diretamente o existente e modificando a geometria dele. Ultimada a modelagem da escada, podemos ver o resultado no 3D. Ainda, usando a ferramenta de visibilidade para trabalharmos de forma mais confortável, por exemplo, apagando alguns elementos, vamos ultimar a nossa escada inserindo um corrimão. Conseguimos fazê-lo de forma muito simples, mediante o uso dos pontos magnéticos dos objetos já desenhados. Insiramos agora as janelas, desta vez trabalhando no 3D. Vamos inserir um primeiro tipo de janela, por exemplo, nos ambientes pequenos.
Depois, a partir da nossa livraria, vamos escolher um modelo diferente, maior, por exemplo, de 4 folhas, para que o insiramos nos outros ambientes. Tal como para as janelas, podemos inserir fachadas, cortinas e vidraças. Talvez escolhendo um primeiro modelo para o vão e escada. Também poderíamos escolher outro modelo, desta vez para os ambientes laterais. Vejamos agora o nosso modelo no 3D e façamos as oportunas alterações às propriedades do nosso objeto, se necessário. Por exemplo, neste caso, podemos inverter a posição do mesmo. Vejamos agora rapidamente como aplicar os materiais. Para inserirmos o material, temos que selecionar o respectivo comando. Escolher o material a partir da livraria e aplicá-lo à entidade. Por exemplo, neste caso, vamos aplicar uma pintura vermelha às paredes da escada. Também temos outras possibilidades. Podemos adquirir o material a partir de um objeto para que o apliquemos a outro objeto, usando a ferramenta conta-gotas. Por exemplo, neste caso, vamos aplicar o material de uma janela para outra janela. Contudo, para além de aplicar os materiais de um objeto para o outro, também é possível copiar um inteiro objeto, com todas as respectivas características, trazendo-o tanto do arquivo no qual estamos a trabalhar como de outros desenhos. Por exemplo, podemos trabalhar a partir do desenho antigo. Abramos o desenho e vamos escolher uma janela que já tínhamos criado nele. Mediante a ferramenta conta-gotas, vamos pegar na janela e vamos inseri-la diretamente no novo desenho. Fechemos então o desenho antigo e continuemos a trabalhar. Vamos então ver como criar uma cópia simétrica do modelo realizado até agora, talvez para ultimarmos a nossa planta tipo. Vamos fazê-lo mediante simples operações de copiar e colar. Usemos então a alça 2D para criarmos a cópia simétrica e posicionarmos o modelo copiado em correspondência com o nosso ponto desejado. Obtida a nossa planta tipo no resto do chão, vamos ver como criar os níveis superiores. Vamos acessar o sistema de referência altimétrico para criarmos e gerirmos os níveis do nosso desenho. Vamos criar os níveis necessários, por exemplo 5 neste caso.
Criando os níveis, mediante a caixa de ferramentas Copiar, podemos copiar de forma automática algumas entidades, ou todas as entidades nos níveis recém-criados. Desta maneira, iremos obter uma cópia de todas as entidades de planta tipo em todos os níveis. Como já precisado, esta operação pode também ser executada para cada elemento. Por exemplo, vamos inserir agora um parapeito no resto do chão. Analogamente ao que já vimos, podemos copiar apenas um elemento, neste caso um parapeito, para os níveis superiores. Agora, ativando o mecanismo para o cálculo das sombras, podemos realizar o cálculo das mesmas. Inserindo os dados geográficos do nosso edifício e escolhendo o dia do ano e a hora, podemos estudar de forma dinâmica o sombreamento do nosso edifício. Consideremos concluída uma primeira fase de modelagem. Vejamos agora como obter as pranchas a partir do nosso modelo. Vamos fazê-lo simplesmente inserindo alguns objetos, por exemplo, uma planta, definindo a cor de corte respectiva. Também podemos inserir uma corte que passe pela escada, neste caso. Enfim, podemos inserir uma elevação frontal e lateral. Automaticamente geram-se as pranchas que podemos abrir a partir do navegador de desenho. O nosso programa sugere-nos alguns estilos gráficos predefinidos, por exemplo, esquemático em branco e preto, ou em estilo mais detalhado para uma escala maior. Claramente, todos estes estilos são alteráveis e podemos criar novos para termos um estilo personalizado. Agora vamos abrir outra prancha, uma corte, por exemplo, ou uma elevação em color ou em branco e preto. Vamos usar objetos de gráfica 2D para ultimarmos as pranchas gráficas. Vejamos alguns. Por exemplo, a escala gráfica ou o detalhe das estratigrafias. Também podemos inserir textos ou elementos gráficos. Também temos a possibilidade de cotar cada vão ou de cotar todos os vãos automaticamente. Claramente, podemos inserir as cotas lineares sempre mediante a ajuda de automatismos que facilitam esta inserção. Realizadas as pranchas, podemos imprimi-las diretamente. Também poderíamos paginá-las escolhendo o formato do nosso arquivo e o tipo do quadro de legenda. Depois de ter configurado o arquivo desejado, é suficiente arrastar a partir do nosso navegador as pranchas ou as vistas que queremos paginar e imprimir.
Em qualquer momento, até pouco antes de imprimir, poderíamos fazer alterações e ter a atualização dinâmica das mesmas em todos os nossos documentos. Poderíamos, por exemplo, alterar o modelo 3D, obtendo assim a atualização da prancha gráfica. Ao contrário, podemos também alterar o modelo diretamente na prancha gráfica. Vamos alterar, por exemplo, as janelas a partir da elevação. Claramente, estas alterações serão atualizadas de forma dinâmica no documento paginado para imprimir. Fechemos então este projeto e vamos abrir outro para vermos outras funções. Vamos agora abrir um novo projeto para percebermos como trabalhar com os materiais. Antes, vimos como aplicar os materiais escolhendo-os a partir da livraria geral do projeto. O ícone do globo ao lado do material indica que se trata de um material 3D em alta definição. Poderíamos usar os materiais existentes na livraria geral, mas também temos outras possibilidades de escolha, acessando a livraria online. Na livraria online temos milhares de objetos classificados por tipo de entidade, por exemplo, blocos 3D, portas, janelas, que podemos baixar. A partir da livraria online podemos não só baixar objetos, mas também carregá-los, para partilharmos com os outros usuários. Voltemos agora ao nosso modelo. Aqui baixamos uma série de materiais 3D em alta qualidade para os termos à nossa disposição. Vamos ver quais são as características destes materiais. Ativando a vista realista, conseguimos notar a altíssima definição que têm estes materiais 3D. Vamos então continuar a aplicar os materiais ao nosso modelo. Apliquemos, por exemplo, um revestimento em pedra à parede de entrada e ao chaminé. Depois, vamos aplicar o parquet aos pavimentos. Talvez ocultando as vidraças para facilitarmos o nosso trabalho. Depois, vamos inserir alguns acabamentos, por exemplo, gesso, na nossa fachada. E a gravilha na entrada. Por último, iremos inserir outro material de acabamento para as coberturas. Vejamos agora rapidamente como poderíamos realizar a disposição exterior. Vamos acessar o ambiente terreno e vamos apagar o terreno existente para desenharmos um novo terreno. Temos várias opções. Poderíamos desenhar o terreno através de curvas de nível, pontos e planos cotados. Também poderíamos gerá-lo automaticamente a partir de um relevamento DWG. Ou poderíamos importar o terreno diretamente do Google Maps, integrando edifícios com Google Maps. É apenas preciso identificarmos a zona de interesse. Para importarmos todas as informações topográficas desta área, por exemplo, as curvas de nível.
Vamos agora posicionar o terreno do ponto de vista planimétrico e altimétrico em relação ao nosso modelo arquitetônico. Vamos fazê-lo usando a alça. Posicionando-a no ponto com cotas e coordenadas conhecidas, neste caso, por exemplo, a base do muro perimetral, vamos colocar o terreno em relação ao nosso edifício. Podemos então continuar a modelar o nosso terreno com as funções dedicadas. Podemos, por exemplo, realizar o escavo. Finalizado o nosso escavo, podemos gerar automaticamente as taludes. Para o escavo, também vamos indicar a cota, talvez usando o modelo mesmo como referência. Agora vamos inserir outras entidades, desta vez em 2D. Por exemplo, vamos inserir um canteiro, e depois uma piscina. Voltemos agora ao 3D, onde podemos continuar a modelar definindo os materiais. Por exemplo, podemos alterar o material do terreno, e também inserir árvores e vegetação. Por exemplo, vamos inserir árvores ao longo do perímetro do nosso edifício, seja na parte exterior, seja na parte interior. Enfim, iremos inserir uma oliveira no nosso jardim. Depois de termos inserido os materiais e realizado uma pequena disposição exterior, vejamos o resultado diretamente na renderização em tempo real. Ativando a renderização em tempo real, podemos navegar no inteiro modelo. Contudo, para entendermos melhor o potencial da renderização em tempo real, vamos fechar este arquivo e vamos abrir outro do mesmo projeto, mas mais detalhado. Vamos abrir o nosso desenho. Temos aqui o modelo completo de materiais e detalhes. Vamos então acessar a renderização em tempo real. E graças a este exemplo, podemos perceber como a renderização em tempo real integrada no BIM não é só uma ferramenta potente de representação ou apresentação do projeto, mas também uma válida e utilíssima ferramenta de suporte, análise e estudo durante a fase de desenho,
que nos ajuda a fazer as nossas escolhas de maneira mais detalhada e controlada. Podemos mover-nos de forma livre no nosso modelo, ou criar percursos predefinidos, talvez para fazermos uma apresentação ou para realizarmos um vídeo. Vamos criar um novo percurso, realizando um novo rolo de filme e tirando fotos nos pontos desejados. Definido o percurso, podemos reproduzir a animação e gravá-la se necessário. Vejamos aqui alguns percursos que já tínhamos criado, por exemplo este, para termos uma panorâmica externa do nosso modelo. Vamos ver agora algumas funções da renderização em tempo real. Por exemplo, podemos notar a água e as plantas que se movem no vento. Vamos ver, por exemplo, que este bambu está desfocado. Por isso, temos o efeito da profundidade de campo, graças ao qual podemos ajustar o enfoque como fazemos nas fotos. Também podemos estudar as sombras ao longo do dia. Por exemplo, podemos estudar as sombras que as plantas projetam na piscina ou no jardim. Passemos agora ao rolo de filme do interior. Podemos apreciar a qualidade dos nossos materiais. O efeito de contraluz. E também o reflexo das nuvens na vidraça da nossa entrada. Voltemos agora ao interior. Podemos estudar, por exemplo, as luzes naturais que entram na nossa sala de estar durante o dia. Se necessário, poderíamos intervir nas janelas, alterando a respectiva geometria ou posição. Também podemos refazer o nosso percurso, desta vez com as luzes artificiais. Vejamos agora um último rolo de filme, outra vez no exterior. Vamos ativar efeitos climáticos, por exemplo, vento, chuva, nevoeiro, talvez mais fortes. Vamos ativar também as luzes exteriores do jardim. Por último, vamos reproduzir novamente o nosso percurso. Podemos notar o efeito dos materiais molhados. Além disso, se desativarmos o efeito chuva, iremos notar como os mesmos materiais irão mudar de aspecto. Tudo isso obtém-se livremente, em tempo real e de forma dinâmica, sem ter de alterar materiais e luzes, como acontece com as renderizações tradicionais. Antes falamos da importância de ter a renderização em tempo real integrada no nosso modelo. Podemos, na verdade, em qualquer momento, alterar o nosso modelo. Por exemplo, vamos deslocar um objeto ou modificar a nossa fachada alterando ou removendo uma janela.
iremos ver o resultado das nossas alterações diretamente em tempo real na nossa renderização.